Notícias do Brasil e do mundo. Em menos de 2 meses, quase triplicou o número de profissionais da saúde com Covid-19 no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta quarta-feira, dia 5. Atualmente, são 233.912 casos confirmados e 169 mortes entre os trabalhadores desta categoria. No dia 12 de junho, o Brasil havia registrado 83.118 profissionais infectados e 169 óbitos. Técnicos e auxiliares de enfermagem lideram a lista, com 80.287 casos. Em seguida estão os enfermeiros, com 34.196 casos, médicos com 24.402 confirmações, agentes comunitários de saúde, com 11.346 casos, e recepcionistas de unidades de saúde, com 10.110 casos. Nós queremos, na data do dia 5 de agosto, lembrar que hoje é o Dia da Saúde e parabenizar todos os profissionais que lutam, labutam, dão a sua vida e se esforçam para produzir e gerar saúde e qualidade de vida para os brasileiros, afirmou Arnaldo Corrêa de Medeiros, secretário nacional de Vigilância em Saúde. Além dos dados divulgados sobre profissionais de saúde, Medeiros afirmou ainda que a pasta terá interesse em adquirir a primeira vacina que ficar disponível para a população, desde que tenha eficácia comprovada. A Fiocruz e a AstraZeneca assinaram no dia 31 de julho o documento que dará base para o acordo entre os laboratórios para a transferência de tecnologia e produção de 100 milhões de doses de vacina contra a Covid-19, caso seja comprovada a sua eficácia e segurança. O secretário ressaltou que, se a eficácia for comprovada, o primeiro lote com 15 milhões de doses pode estar disponível ainda em dezembro. Notícias do Brasil e do mundo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Começa mais um programa em nossa rádio digital, o programa Formar para Transformar, com o nosso locutor César Xavier e Edmilson Cândido, que daqui a pouco estará ao vivo aqui com a gente. Tudo bem com você, César? Tudo bem, Henrique? Boa tarde. Estamos aí hoje iniciando mais um programa, né, com um ilustríssimo convidado. Um convidado que é um professor de urbanismo da Universidade de São Paulo, da FAO, e também um dos ilustres. Ele foi um homem que conseguiu melhorar, conseguiu transformar o Carnaval de São Paulo, o ex-secretário de Cultura, Nabil Bonduki. Obrigado pela sua presença e logo de agora já estamos aqui com você, Nabil, prestigiando essa pessoa ligada à cultura, que conhece a nossa cidade, que entende da nossa cidade e quer melhorar a nossa cidade de forma bem plena e ampla. Obrigado, seja bem-vindo, Nabil. Nabil, está mutado o seu microfone. Tecnologia é assim mesmo, a gente vai se acostumando. Vamos lá. Pois é. Então, obrigado, eu que agradeço o convite. É um grande prazer estar aqui na Rádio Boa Música e estar aqui com vocês, César e todos os companheiros da Rádio Boa Música FM. É um prazer estar aqui para falar um pouco de São Paulo, da cultura, do Carnaval e muito mais. Nabil, o nosso entrevistador Edmilson Cândido teve um contratempo aqui, pode entrar a qualquer momento, mas eu estou aqui, já inicio, perguntando para você, né, hoje, o que você vendo, um visionário, né, um urbanista, o que você vê para São Paulo aí para os próximos anos? Bom, olha, nós estamos aqui nós estamos no meio de uma pandemia gravíssima, então nós temos que dividir essa resposta em duas partes. Uma é como que nós vamos sair da pandemia e quais são as prioridades que hoje se tornaram as principais dentro da cidade. E a outra é como é que a gente olha para frente, né, em relação a isso. Eu estou dizendo porque, por exemplo, nós não vamos ter carnaval ano que vem, já foi cancelado ou foi adiado. Essa é uma boa discussão para a gente fazer hoje, né? Nós não tivemos muitos eventos culturais, então nós estamos num momento de excepcionalidade. Eu diria assim, que qual é a nossa prioridade nesse momento em São Paulo? Em primeiro lugar, nós precisamos olhar com muito cuidado as questões de moradia, né? Priorizar a questão de moradia para a população, porque a pandemia mostrou
que as pessoas morarem precariamente geram gravíssimos problemas sanitários, né? Então, nós não podemos, né, voltar ao normal como se essa questão não tivesse se evidenciado. Aqui em São Paulo, os bairros que têm maior concentração de cortiços são os que tiveram maior índice de mortes por Covid. Então, nós vamos priorizar a área da habitação, priorizar o atendimento habitacional, priorizar alternativas de atendimento para a população em situação de rua. Nós precisamos também enfrentar a questão da crise econômica, né, ou seja, fazer aquilo que eu digo que é o desenvolvimento econômico sustentável local, ou seja, fazer que as comunidades possam, né, gerar renda e, a partir daí, a própria prefeitura pode ter um papel importante nas compras públicas, pode ter um papel importante estimulando, né, a economia local, né? E na área da cultura, nós vamos ter que ver como é que nós podemos adaptar gradativamente os eventos culturais a essa nova situação. Então, isso eu estou falando assim no curto prazo, né? Mas se a gente olhar bem mais para frente, né, nós temos que dar continuidade àquilo que já vinha sendo feito, que é valorizar o espaço público, valorizar a produção cultural da cidade de São Paulo, que é muito importante. Nós temos que reduzir a extrema distância que existe entre o trabalho e a moradia, o local da moradia, que hoje faz com que muita gente tenha que viajar horas para chegar no trabalho. Para isso, nós precisamos levar o desenvolvimento econômico para os bairros mais periféricos, assim como produzir habitação em área mais central. Precisamos também melhorar o transporte coletivo. Esse é outro aspecto que também está presente na pandemia, né? Nós não podemos ter transportes coletivos tão congestionados, tão sobrecarregados como nós temos. Então, nós vamos melhorar as condições de transporte coletivo para que a gente possa gradativamente fazer com que a população utilize, né, o transporte coletivo, utilize também a mobilidade ativa na cidade de São Paulo e, com isso, reduzindo a dependência da cidade em relação ao automóvel. Então, em curtas palavras, né, algumas questões que nós vamos pensar para o próximo ano e num horizonte um pouco mais longo. Tá certo, Nabil. E uma das questões, Nabil, que eu começo levantando com você, envolve justamente essas características, né, do urbanismo e segurança pública. A cidade de São Paulo é uma cidade muito espacialmente grande. A cidade de São Paulo, ela necessita, né, desse desenvolvimento, mas esse desenvolvimento pensando também na segurança pública. E uma das questões que o urbanismo envolve é a segurança pública, porque a partir do momento que a cidade, como você acabou de dizer, hoje as áreas mais condensadas, com cortiços e comunidades, também são as áreas que a pandemia conseguiu entrar de forma corrente. O que você acha da questão de repensar a verticalização, a organização, a criação de equipamentos públicos nessas áreas, sabendo que a gente aqui representa muito o Parque Bristol, a Vila Liviero, Jardim Santa Cruz, Jardim Maristela, né? Nós representamos muito aqui, né, o bairro São Savério, e a rádio aqui também está aqui, justamente num caldeirão que precisa de muita atenção, que é justamente a região sul do município de São Paulo. Como que você vê essa questão da verticalização, a organização de equipamentos públicos nessas áreas? Olha, nós temos que ter equipamentos públicos de cultura, equipamentos de cultura e de educação, equipamentos de lazer e também para os vários segmentos da população em todas as regiões da cidade. Tradicionalmente, o centro da cidade é que reúne a maior parte desses equipamentos, né, e a periferia é muito desprovida. Nós tivemos uma mudança importante, por exemplo, com a implantação dos CELS, né, que é um equipamento onde você tem um equipamento multiuso, onde você tem educação, você tem cultura, você tem esporte, você tem lazer, e esse tipo de equipamento a gente precisa garantir que em todas as regiões da cidade, pelo menos em todos os distritos da cidade, nós tínhamos que ter pelo menos um, né? Pelo menos um. Aí, claro que a gente tem que olhar cada região e aí estudar, né, em cada região qual é a quantidade necessária
de equipamentos desse tipo. Mas isso não significa necessariamente, César, construir um novo céu. Claro que construir um novo céu pode ser feito, mas muitas vezes a gente tem nos bairros uma escola, que é uma escola que tem uma área suficiente, às vezes do lado dela tem uma biblioteca, do lado dela tem outro equipamento da cultura. Então, muitas vezes a gente pode trabalhar unificando, né, essas áreas, criando um equipamento que possa responder de maneira mais ampla às necessidades da população. Isso levantou uma questão da segurança. Realmente, eu acho que nós tínhamos que enfrentar esse problema de uma maneira séria em São Paulo, né? E a gente sabe que quando o Estado se ausenta de uma região, ela acaba virando uma região muito violenta. Então, o Estado precisa garantir equipamentos desse tipo, multiuso, para a população, para a juventude, né? Nós precisamos também, né, ter ruas mais iluminadas, é um aspecto fundamental do urbanismo. Precisamos ter ruas mais povoadas. A gente sabe que quando a rua é despovoada, a sensação de segurança que uma pessoa tem é muito grande. É por isso que o plano diretor de São Paulo, que eu tive a felicidade de ser o relator e fizemos aí todo um trabalho de participação popular para rever o plano diretor, nós trabalhamos muito com a ideia de repovoar o espaço público da cidade, criar a fachada ativa. O que é a fachada ativa? Ao invés de você ter aquele muro muito grande, né, que faz com que a calçada fique isolada, a pessoa fica isolada entre um muro enorme e uma rua, e às vezes sozinha, se sentindo insegura, você estimular que esses muros sejam abertos, porque quanto mais a cidade olha para a calçada, mais a calçada é segura. Então, uma rua iluminada, uma rua povoada, uma rua que tenha olhos, que as pessoas veem a rua, né, de dentro das edificações, uma rua, né, que seja, como é que eu vou dizer, limpa, né, que ela não dê aquela aparência de um lugar abandonado, né, como muitas vezes a gente vê na cidade de São Paulo, lugares onde se deposita entulho, onde se deposita lixo. Então, uma rua limpa, uma rua que possa ter então, condições para as pessoas andarem. Isso vai aumentar muito a segurança. E não é só a segurança, é a sensação de segurança, né, que é muito importante. Então, veja, nós temos que ter uma ação ampla em várias áreas, né, para poder garantir isso. Então, zeladoria urbana, iluminação pública, ter gente na rua. E para ter gente na rua, nós precisamos também fazer com que exista caminhos, né, caminhos que sejam, de certa forma, bem tratados, e os equipamentos sociais, eles podem estar, equipamentos sociais, equipamentos urbanos, eles podem estar conectados por caminhos, né, caminhos que conectam um equipamento com outro, e com isso a gente cria áreas de circulação de pessoas, que é aquilo que o plano diretor definiu como territórios de interesse da cultura e da paisagem, né? Então, né, você pega aí, por exemplo, próximo da região de vocês, do Ipiranga, né, aí na região, por exemplo, do museu, né, é uma região com muitos equipamentos culturais. Eles precisariam estar conectados entre si e, dessa maneira, gerar também um espaço amplo de circulação, com segurança, bem iluminado, né? E aí tem coisas que são aparentemente simples, mas que são importantes. Por exemplo, hoje a gente tem a luminária dirigida para o asfalto. É para iluminar o lugar onde os carros andam, certo? E geralmente numa altura muito grande. Então, a pessoa às vezes está andando numa calçada, certo? Pode ter árvore, pode ter algum outro tipo de obstáculo, e ela está andando numa calçada que até tem uma luminária, mas a iluminação está iluminando o meio-fio, onde o carro tem farol, certo? Em vez da gente ter, nós vamos ter uma luminária mais baixa dirigida para a calçada, certo? Isso certamente vai aumentar muito a segurança da população para poder circular na rua, né? E aí nós temos que ter uma outra questão que eu acho muito importante para finalizar aqui, que é o seguinte: nós temos que ter uma polícia, uma guarda metropolitana que seja, que mude, que seja uma polícia cidadã, uma polícia que trate toda a população da mesma maneira, porque hoje a gente tem uma discriminação muito grande da população jovem, negra, periférica, né, que tem sido extremamente perseguida pela polícia. É muito claro a gente ver como existe um comportamento diferente da polícia, né, de acordo com, né, a raça, de acordo com a idade das pessoas. Então, é notório isso. Então, quantas vezes a gente não vê, né,
contra um muro, 4 ou 5 jovens negros e a polícia ali tentando, né, encontrar alguma coisa para agredir essas pessoas e às vezes até agredir de maneira mortal. Então nós precisamos ter também, para ter a segurança, precisamos ter, né, uma polícia diferente dessa que nós temos e precisamos ter o Estado presente, porque onde o Estado não está, o crime organizado entra. Tá certo, Nabil. Você sendo um homem de cultura, trabalhando, já trabalhou tanto pela cultura de São Paulo e um urbanista, né, há pouco tempo nós tínhamos uma grande dificuldade. A juventude negra, periférica, você vê que aqui a rádio está aqui no Capão Redondo. Capão Redondo é uma área que precisa de bastante equipamentos públicos que integrem o jovem e a sociedade. Há pouco tempo as pessoas eram contra o rolezinho. Falava que os jovens periféricos iam invadir o espaço do shopping. Aí começou essa questão de criar, então, nas periferias, o pancadão. Ao mesmo tempo, esse pancadão se tornou, então, o próprio modelo de sociedade participativa que não sai do seu ambiente. Mas, mesmo assim, a polícia incomoda, né? A polícia acaba matando, batendo, né? Jogando jato d'água. E isso daí, como você, uma pessoa de cultura e urbanista, podia repensar, né, que esses pancadões continuassem onde o jovem da periferia não tem muito dinheiro para estar indo para os grandes centros, para que ele conseguisse ter uma vida melhor. Você falou aí também uma coisa muito interessante do desenvolvimento local. Será que nós teríamos que repensar as agências de desenvolvimento local para que cada subprefeitura conseguisse ter uma denominação melhor para atender melhor a juventude na sua região? Olha, bom, primeiro vamos falar um pouquinho dessa questão aí do rolezinho, do pancadão, né, e várias outras ações que podem ser feitas. O jovem, né, na periferia, ele não tem alternativa de lazer, né, tem muito pouca alternativa de lazer, principalmente alternativa de lazer gratuita, né, então isso faz com que muitas vezes, né, ele acabe tendo que participar, né, por exemplo, as festas funk, que são muito comuns na periferia, né, ele vai para a festa funk porque é uma diversão que está lá, né, e muitas vezes a festa funk está no meio do bairro, né, às vezes do lado das casas. Então a prefeitura, ela precisa ter programas discutidos e debatidos com jovens, inclusive às vezes jovens que organizam, né, determinadas atividades culturais na periferia, e promover em todas as regiões da cidade, ajudar a promover uma atividade, por exemplo, né, atividades de cultura, atividades de festa, atividades de música, né, para que ela possa, em lugares adequados, ter alternativa para a juventude, né? Então, eu acho que é importante, nós tivemos aí uma iniciativa importante no governo Haddad em relação a isso, mas ainda é insuficiente. Eu acho que isso precisa ser ampliado, né? Nós precisaríamos ter uma arena para atividades culturais. Quando eu digo arena, assim, é um espaço público de dimensão adequada, para que pudéssemos ter eventos desse tipo, planejados, programados, para que as pessoas pudessem, principalmente os jovens, pudessem estar presentes. Sem nenhuma ideia de segregação, né? Porque eu acho que o jovem da periferia tem que também se movimentar, também tem que vir para o centro, também tem que ir para o shopping, né? Nós não podemos criar nenhuma barreira da entrada do jovem periférico, mas é importante ter em todas as regiões da cidade, isso faz parte da cidadania. E veja que isso pode estar vinculado, né, a atividades do que eu estou chamando de desenvolvimento local, desenvolvimento econômico local. Né? Por quê? Porque a cultura hoje faz parte de um circuito econômico. Né? A cultura faz parte, né, de uma atividade que emprega muita gente. Né? Hoje se estima que mais ou menos pode chegar, alguns falam até em 8% do PIB, movimentado pela economia criativa ou economia da cultura. Né? Então, são milhões de pessoas hoje que estão atuando nessas áreas. Se a gente considerar aí a música, considerar o teatro, o audiovisual, né, a criação, inclusive, porque hoje certas atividades
como a moda, por exemplo, ou a culinária, também podem ser consideradas atividades culturais, né? Uma vez que essas atividades, elas são atividades que de certa forma, dialogam com a cultura. Então, tudo isso poderia, né, se todas as regiões da cidade, aí é claro que é um estudo de urbanismo, identificar, mas uma região onde você possa ter uma atividade cultural permanente e que possa ter no entorno dela, né, outras atividades da economia, chamada economia criativa, pode gerar um desenvolvimento local importante, né? Inclusive, dando, vamos dizer assim, potencializando aquilo que já é, vamos dizer assim, já é uma característica, né, das regiões. Por exemplo, vou dar um exemplo aí da tua região mesmo, Capão Redondo, Zona Sul, né? A Zona Sul tem uma produção cultural, Capão Redondo tem uma produção cultural muito importante, né, que é da cultura periférica, que há 20 anos atrás era pouquíssimo conhecida, né? Nós tivemos, nesse período, nesses 20 anos, um enorme avanço. E eu tive a felicidade, vou dizer hoje uma felicidade, né, de ter percebido isso há 18 anos atrás, em 2002, que tinha um enorme potencial de desenvolvimento cultural na periferia de São Paulo. E foi aí que eu propus, né, naquela época como vereador, em um mandato que eu tive 2 mandatos de vereador, né, mas nesse primeiro mandato de vereador eu propus o chamado Programa VAI, Programa de Valorização de Iniciativas Culturais, que era um programa, e é um programa, porque ele funciona já há 17 anos em São Paulo, né, é um programa que está voltado para apoiar projetos culturais de jovens da periferia de São Paulo. Hoje nós já temos a felicidade de dizer que 2.300 projetos do VAI já foram apoiados pela Prefeitura de São Paulo em função desse projeto. E exatamente essa enorme quantidade de projetos, né, é que hoje faz com que a periferia de São Paulo, e o Capão Redondo é uma das regiões mais importantes em relação a isso, tenha uma enorme atividade cultural, né? Então, só para citar um exemplo aí da Zona Sul, a Cooperifa, por exemplo. A Cooperifa virou uma potência, né, como atividade cultural. E são muitas outras, citando essa porque já é uma bastante conhecida, mas tem muitas outras, o Bloco do Beco, também aí da Zona Sul. Nós temos muitas atividades culturais da Zona Sul. Agora, isso pode ser potencializado, né, gerando renda, né, gerando trabalho e fazendo com que a gente tenha um desenvolvimento econômico local. E aí que isso pode ser cruzado, né, a literatura com a música, com a criatividade, com a culinária, né, fazer com que a cidade possa ter vários territórios de interesse da cultura, né, como nós buscamos aí estimular no plano diretor. Ô, Gabriel, uma das coisas que hoje eu recebo muito e ouço muito são os jovens negros, atores e atrizes, ou jovens que têm mais desempenho na área de artes sacras, arte de rua, né, arte plástica. E eles falam que não existe, né, nada, não existe uma demanda, são pouco vistos hoje, né? Você, como já foi um secretário de cultura e hoje está aqui buscando aqui mais uma vez nos representar na sociedade como um pré-candidato a vereador, seria interessante ter hoje uma companhia municipal de teatro para negros ou um outro produto que satisfaça a população negra do município de São Paulo. O que você acha disso? Olha, eu acho que, bom, primeiro, né, nós precisamos ter acesso a todos os teatros e todos os equipamentos do município para esses grupos que são grupos de raiz, grupos que vêm, né, que estão atuando em diferentes áreas da cidade. Então, os equipamentos que nós temos, apesar da gente ter carência de equipamentos culturais, nós temos muitos equipamentos culturais já na cidade, né? Nós temos, por exemplo, nós temos hoje 46 CELs, e temos mais 15 CELs, ou 16 CELs que o prefeito Fernando Haddad deixou em obra e que hoje já estão
só não estão prontos porque a prefeitura efetivamente não deu prioridade aí para inaugurar nos anos anteriores. Então, vários deles já estão ficando prontos. Então, nós temos os céus, nós temos os teatros distritais. Por exemplo, aí na Zona Sul, né, não no Capão Redondo, mas lá em Santo Amaro nós temos, temos um teatro importante, temos casas de cultura, temos uma casa de cultura no Campo Limpo, né? Então nós temos uma casa de cultura no Grajaú, que é do outro lado aí da Zona Sul, nós temos uma casa de cultura do Ipiranga, né? Então nós temos várias casas de cultura. Então a primeira coisa abrir os teatros. Esses teatros precisam estar abertos, essas casas de cultura abertas para essa atuação dos grupos de teatro, dos atores negros, né, e da periferia. Em segundo lugar, nós já temos alguns programas de fomento, né? Existe um programa de fomento ao teatro, né? Existe o programa de fomento à dança, existe um programa de fomento à periferia, que são programas, né, que visam exatamente financiar projetos de coletivos de cultura na cidade de São Paulo. Talvez a gente tivesse avançar um pouco, você falou muito de grupos e de atores negros, talvez a gente pudesse avançar, e essa é uma discussão que nós temos que fazer, de garantir, por exemplo, mas eu estou abrindo aqui a discussão, né? Gostaria até que você ouvisse a sua opinião, né? E muitos outros que atuam aí nessa área. Né? Por exemplo, será que nós devemos ter cotas para grupos nesses programas de fomento, cotas para grupos negros, né? Por exemplo, no fomento ao teatro, no fomento à dança? É uma discussão para se fazer, tá certo? Porque é um critério importante, né? Uma ação afirmativa que talvez fosse extremamente importante para a gente implantar na cidade, de modo a garantir uma melhor distribuição desses recursos. E aí, claro, se a gente ampliar bastante, né, a quantidade de recursos que nós temos, né, nós podemos garantir que a gente tivesse aí pudesse ter uma maior quantidade de grupos contemplados, né, de grupos de teatros contemplados. Lembrando que o Fomento à Periferia, assim como o VAI, são programas voltados para a periferia. Tá? Então, são programas que têm uma porcentagem, no caso do programa do Fomento à Periferia, 70% dos recursos desse programa têm que ser voltados para aquelas regiões, aqueles distritos que são de maior vulnerabilidade social. Né? Esse programa é um programa que veio, né, foi de iniciativa do próprio Movimento Cultural Periférico, e quando eu fui secretário de Cultura, nós demos um grande apoio para isso pudesse ir para frente, e quando eu voltei, logo que eu saí da Câmara, saí da Secretaria, voltei para a Câmara, foi um projeto que eu fui um dos coautores, e, né, enquanto, né, formalização do projeto. Então é um projeto extremamente importante, que está voltado para a periferia. Já o Fomento ao Teatro, o histórico, né, o Fomento ao Teatro é um programa que já tem 19 anos, ele foi aprovado em 2001, só que ele a comissão de seleção, ela é livre para escolher os grupos que apresentarem os melhores projetos, né? Não tem uma destinação específica. Talvez ele pudesse ter uma ação afirmativa, né, voltada para grupos negros. Então, nós já temos, né? Agora, por exemplo, eu vou dar uma outra questão. Nós temos hoje, né, a prefeitura ela tem alguns corpos estáveis no Teatro Municipal. É o único teatro da cidade que tem corpo estável. O que é o corpo estável? Um corpo fixo, né, de músicos, no caso, né, de músicos, ou no caso do balé da cidade, né, de bailarinos, né, ou no coro, né, no coral paulistano, né, ou no coral lírico, né, são coristas. Talvez também nesse processo de, vamos dizer assim, de renovação do pessoal desses corpos estáveis, nós também poderíamos ter ações afirmativas, né, como nós temos hoje nas universidades, né, nas universidades públicas principalmente, que são efetivamente hoje estão mais abertas para a população negra, preta, né, da cidade de São Paulo, oriunda das escolas públicas. Eu vi onde eu dou aula na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e eu vi aqui nos últimos 3 ou 4 anos, né, quando a Universidade de São Paulo
finalmente, né, porque foi uma briga longa que nós tivemos lá dentro para fazer com que tivesse cotas raciais dentro da USP, mas quando foram implantadas as cotas raciais, efetivamente nós tivemos uma mudança no perfil dos estudantes. Então hoje nunca tinha tido, o único aluno negro que eu tive de 86, quando eu entrei na USP, até 2014 ou 2015, certo? Por aí, né, foi um aluno angolano. Né? Agora, de 2017 para frente, né, nós começamos a ter vários alunos negros da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Então, isso é resultado aí de governos, né, de uma proposta de governo, né, que se abriu para ações afirmativas. Então, acho que nós poderíamos ter essas ações afirmativas também nos editais, né, e nos concursos das secretarias. Aliás, o prefeito Haddad, quando abriu os concursos, aliás, eu aprovei também por iniciativa dele, mas aprovei na Câmara, cotas raciais dos concursos públicos da prefeitura. Né? Então, né, hoje nós temos alguma coisa aberta para isso, mas pode ser muito aprofundada na área da cultura. Isso, muito bem. Eu acredito, Nabil, que os grupos, né? Eu converso com muitos grupos de jovens que estão aí em busca de se representar e se sentir representados, adorarão essa discussão. Tem até um grupo de um jovem ator da Zona Norte de São Paulo, que deve estar te assistindo agora, que é o Eduardo Manfrini, que gosta muito e tem ideias interessantes nesse aspecto. Mas uma das coisas inovadoras para nós... Ô César, só um parênteses aqui. Eu acho que esse tipo de iniciativa que eu estou falando aqui tem que ser iniciativas construídas coletivamente com todos esses segmentos que estão atuando, né? Esses grupos que você está falando, né? Porque isso dá muita força. A gente não pode achar que alguém vai fazer uma proposta pela gente. A gente precisa participar na construção das propostas, porque aí sim que as propostas são consistentes. Então, queria já convidar aí esses grupos para a gente juntos poder elaborar propostas desse tipo. Sim, é isso que eu quero dizer. Porque você também é um dos pré-candidatos a vereador de São Paulo que está inovando. Você está trazendo o novo, que é um mandato coletivo. A representatividade do jovem, do negro, do gay, a representatividade do povo de rua. Então, por esse motivo, para nós, isso é muito importante, que isso comece a crescer. Porque a partir do momento que esses jovens, esses grupos começam a se representar e ter uma voz ativa através do seu pré-candidato, do seu candidato a vereador, a deputado, isso é importante porque ele também começa a desenvolver, né, e começa a trazer esses grupos que acabam ficando invisíveis, né, essas pessoas que ficam invisíveis para a sociedade. E uma das coisas que nós gostamos é que você está inovando, você está tendo coragem, né, você está sendo uma pessoa pioneira, né, aqui em São Paulo, no conjunto vereador, que é deputado estadual, nós já temos uma pessoa que já fez isso, e está aí lançando uma chapa coletiva. E para nós isso é muito importante. Eu acredito que no momento que for para discutir, né, as suas demandas, eu vou sim convidar todos que já se sintam representados e convidados, né, aqui, tanto do Capão Redondo, como lá da região do Ipiranga, do Bristo, do Livieiro, né, do Savério, né, do Maristela, e também o pessoal do Heliópolis, aqui no Ipiranga, que já sintam-se representados. E na Zona Norte, o pessoal da Brasilândia, sintam representado para ir discutir. São os grupos que têm um trabalho muito grande e um trabalho de formiguinha, né, que é tentar colocar ali e ser representado. E dentro disso, né, como que você está vendo hoje, encarando essa proposta, né, como você é um pré-candidato, de ter um mandato coletivo com toda essa representação de grupos diferenciados? Olha, eu estou muito animado. Para te falar a verdade, eu só estou animado a disputar novamente, né, o mandato na Câmara em função da gente ter construído essa proposta. Né, uma proposta com 7 pessoas, sendo que a gente tem diversidade de gênero, são 4 mulheres e 3 homens, né, a maioria de mulheres. Nós temos uma diversidade racial, né, nós temos
aí mesmo da tua região, temos 2 pessoas que são pretos, né? O Gil Marçal, que eu queria até já recomendar para você chamar ele para conversar com vocês. O Gil Marçal é um menino que... Eu estou falando menino porque eu conheci ele menino, né? Que era ali da favela Monte Azul, né? A comunidade Monte Azul, ali próximo do São Luís, do Jardim São Luís. E ele, muito jovem já, foi estagiário exatamente na Secretaria de Cultura, no programa Vai. E ele foi crescendo, né? Virou depois coordenador do programa Vai, né? E virou depois coordenador de toda a área de cidadania cultural da Secretaria de Cultura. Então é uma pessoa, assim, muito engajada na cultura periférica, né? Que conhece os jovens, conhece os problemas, e certamente será uma pessoa importante para estar conversando com vocês. E a outra pessoa é a Anabela, também aí da Zona Sul, que é uma feminista que trabalha com educação popular, trabalha com educação de crianças e jovens, e que certamente vai poder tratar desses temas com vocês aqui aí na Rádio Boa Música. Então, são pessoas maravilhosas. Depois nós temos gente da Zona Leste, por exemplo, a Evaniza, que é uma liderança, talvez uma das mais importantes lideranças do movimento de moradia em São Paulo, Evaniza Rodrigues, que está aí há anos batalhando, né, pelo direito à moradia. Temos o Beto Custódio, né, que é da região de Guaianazes. Temos a Iracema, que é do Conselho de Criança e Adolescente, que foi, né, do Conselho de Criança e Adolescentes, foi conselheira tutelar, tem uma grande inserção nas comunidades eclesiais ali da Zona Leste, né, do Jardim Helena. E, finalmente, a Raíssa, que é uma jovem arquiteta, como eu, né, com 29 anos, e que participa também desse projeto coletivo. Então, é uma chapa que tem gente com 20, com 30, com 40, com 50 e com 60 anos, né? Representação racial, representação também de orientação sexual, né? Temos gays na chapa, temos condições, então, de fazer uma chapa que é do tamanho e da diversidade de São Paulo. Então, eu estou participando desse processo porque eu quero ver toda essa gente atuando junta, né, junto comigo, junto com vocês, porque a ideia é que a gente tenha um mandato que seja coletivo, ou seja, que todo mundo que queira se ver representado possa se sentir representado e possa estar participando, porque não dá só para ser representado, a pessoa precisa estar participando junta e construindo. Então, é isso que me estimula hoje participar desse processo, que é um processo de renovação, mas veja, a gente precisa fazer isso, avançar cada vez mais. Nós vamos ter uma reforma política no país, ampliando a representação do povo na cidade, ampliar e, por exemplo, evitar que a gente tenha mandatos consecutivos de vereadores. Eu vou dizer a sorte, viu, Sérgio? Eu vou dizer que é sorte, porque muitos vão dizer que é azar, mas eu vou dizer que é sorte. Eu tive um mandato de 2001 a 2004, fiquei 8 anos fora da Câmara, depois eu tive um mandato de 13 a 16, aí agora estou há 4 anos fora da Câmara, tá certo? E nesse período que eu estou fora da Câmara, eu estou dando aula, eu estou fazendo outras coisas, eu estou participando dos movimentos, né? Estou trabalhando, então eu não perdi a minha inserção profissional, continuo atuando com as minhas atividades profissionais, continuo em contato com o movimento, com a sociedade. Eu sempre digo, se você está na Câmara, você não é vereador, você está vereador, certo? Você está representando. E agora, nesse mandato, eu vou dizer que eu vou estar junto com outras pessoas representando, né, e isso vai ser muito bom. Vamos estar lá coletivamente buscando dialogar com a população de São Paulo, e todas as regiões da cidade vão se sentir mais representadas. Certo, é uma ótima, desta forma que nós queremos, porque quando se discute hoje no Brasil a questão de cotas para que os negros disputem cargo legislativo, cargo no executivo, né, é importante que a partir de pessoas como você também comece a puxar esses mandatos coletivos para que a gente consiga abrir novos caminhos. E dentro desse processo que você está inovando, está trazendo, e eu já conclamo já toda a juventude negra e não negra, né,
em estar participando e sabendo que tem um mandato aberto lá para discutir todo tipo de coisa. Dentro dessa relação, Nabil, hoje você falou da pandemia, falou do desenvolvimento local, né? Pensar cultura por cultura, né, é muito complicado, né? E como você vê essa transformação que São Paulo vem sofrendo com esse modelo hoje de carnaval que está aí? É um modelo que ao longo do tempo vai ficar saturado ou é um modelo que vai sempre estar presente na nossa sociedade? Olha, eu acho que você está falando do carnaval de rua, né? Fundamentalmente. De rua. Carnaval de rua. Eu acho que veio para ficar, já está mais do que consolidado. Veja que eu fui secretário de Cultura no momento da consolidação dessa proposta, né? Porque 2015 e 2016 foi um momento que teve um grande crescimento no carnaval de rua em São Paulo e que depois continuou, né? Então eu acredito que isso veio para ficar. Agora, o que nós precisamos é fazer com que todas as regiões da cidade tenham um carnaval de rua de grande dimensão, certo? E às vezes a gente vê, né, uma certa concentração exagerada, concentração exagerada do carnaval de rua nas regiões mais centrais, né, na Sé, em Pinheiros, na Faria Lima, né? Eu acho que nós precisamos garantir que isso possa se difundir para as outras regiões. Para isso, talvez fosse importante, né, que a gente tivesse algum tipo de fomento ao carnaval de rua periférico. Não nas áreas centrais, porque nas áreas centrais, até porque são áreas de classe média, né, as pessoas ali se cotizam, valores que não são muito grandes, mas as pessoas se cotizam para ter um carro de som, é mais fácil conseguir patrocínio, né, para desfilar na Faria Lima, ou no centro da cidade, do que para desfilar no Capão Redondo ou no Jardim Ângela, tá certo? Ou no Ipiranga, né? Então, nós precisamos, talvez, ter algum tipo de fomento, de estímulo, para que os blocos, né, e os grupos de carnaval das áreas mais periféricas possam ter um mínimo de infraestrutura para poder sair. E aí, o modelo que nós instituímos, que foi o modelo da prefeitura dar o apoio para fechar as ruas, para ter segurança, né, segurar o trânsito, né, para poder ter banheiro químico, né, para dar as condições básicas de infraestrutura para os blocos poderem desfilar em tranquilidade, desfilar com organização, isso tem que continuar, né? Ou seja, a prefeitura, ela dá o apoio para que a rua fique liberada para o carnaval. E os grupos fazem a festa. O que eu sou contra é que a gente reproduza o modelo, esse modelo das escolas de samba. Eu acho que as escolas de samba têm o lugar delas, já estão acontecendo, mas nós não podemos, né, por exemplo, criar um espaço fechado de acesso restrito. Eu estou falando de um carnaval das escolas de samba, porque hoje a gente tem isso, né? Tem lá o sambódromo, né, que as pessoas vão pagar para entrar, certo? E na Bahia a gente também tem aquilo que você deve conhecer, que é o abadá e a corda, né? Isso que nós em São Paulo fomos contra. Nós somos a favor de democratizar. Se o espaço é público, se é a rua, todo mundo está convidado para participar, tá certo? Todo mundo participa, a rua é aberta, não tem abadá, não tem corda, não tem fechamento de espaço público, né? O que tem vamos todos lá, né? E pelo contrário, a prefeitura libera a rua para que os blocos possam sair, né? Mas talvez algum apoio, né? Para que os blocos de periferia possam se organizar, talvez seja necessário, mas nada na dimensão das escolas de samba, tá certo? Eu estou falando de dimensão porque você sabe que hoje o carnaval do Iambi custa, quer dizer, hoje que eu digo da época que eu era secretário, que fazem 4 anos já, né? Mais ou menos, 40 milhões de reais, certo? 40 milhões de reais que a prefeitura transferia para o carnaval de rua das escolas de samba, que acontecia no espaço fechado, cercado, que depois se cobrava ingresso para poder entrar. Então, esse modelo, né, eu acho que nós não podemos ter. Os blocos têm que andar na rua, tem que acontecer no espaço público, e eu acredito que isso possa ser bastante interessante para que a gente possa fomentar também, porque a economia do carnaval, o carnaval também é uma economia, gera uma economia. Sim,
Sim. Muita, né? Agora, Nabil, indo para os momentos finais aí, eu tenho mais uma questão, porque como você já tem uma inovação na sua pré-candidatura, um mandato coletivo. E nós também aqui no nosso pensando em sociedade, e São Paulo é uma cidade que a cada dia está uma cidade que crescendo de diversas formas, né, de diversos modelos. São Paulo é uma cidade inovadora a todo momento. Né? Como que você vem vendo essa discussão da agenda da ONU 2030, essa agenda urbana da ONU que ela propõe para as cidades? Porque São Paulo tem que se pensar para o futuro. Como que você vê essa discussão da Agenda 2030 da ONU? Olha, eu coloco esses objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, né, da Agenda 2030, como questões centrais na nossa atuação, né, porque elas estão trabalhando com as ideias de direitos, né, as ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, trabalham com os direitos da educação, da saúde, da habitação, do espaço público, né, dos direitos dos direitos de gênero, de raça, né? Então, eu coloco esses objetivos no centro dos nossos objetivos, né? Então, nós vamos ter que, inclusive, no nosso programa dessa chapa coletiva, nós vamos estar trabalhando com cada um desses ODS como eixos importantes, né, do nosso programa de campanha. Então, é extremamente importante. A gente tem que olhar para frente, a gente tem que trabalhar da seguinte maneira: nós temos que olhar para o amanhã, certo? Para o amanhã, que eu digo, para o ano que vem, né? Mas temos que olhar também para a próxima década. Então, nós temos que trabalhar com esses dois horizontes: o horizonte do curto prazo, né, do médio prazo e do longo prazo. É por isso que, por exemplo, né, nós temos que trabalhar sabendo que, se não for feito nada, o nosso planeta não vai aguentar. Nosso planeta vai entrar em colapso. Não é que o planeta vai entrar em colapso, o planeta vai continuar existindo, certo? O planeta vai continuar existindo. Né? O que está em questão é se a humanidade vai continuar existindo no planeta. Tá certo? Porque as condições climáticas, as condições da atmosfera, as condições da água, certo? Elas são muito, 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 muito sutis, né? Se você mudar um pouco a temperatura, se você perder a água, se a qualidade do ar, quer dizer, a vida do homem é que não vai sobreviver na Terra. A Terra vai continuar existindo, né? Mas as condições da Terra para a vida humana é que vão deixar de existir. Então, nós precisamos olhar para isso. E vamos precisar olhar também, e eu acho que isso está muito ligado, né, à desigualdade de renda, de gênero, de raça. A desigualdade, ela também faz parte, né, desse desenvolvimento insustentável que nós estamos na Terra. Nós não vamos sobreviver com tanta pobreza e com poucos concentrando tanta riqueza. Então, nós temos que trabalhar numa sociedade mais fraterna, uma cidade mais igualitária, uma cidade que esteja em maior equilíbrio com o meio ambiente, que possa ter tolerância, tá certo? Porque nós vivemos hoje um momento de crescimento dos ódios, dos fanatismos, né? A gente vê quanta agressão sofrem as mulheres, os gays, os negros, né? As populações indígenas, né? Essas agressões, esse ódio que existe por uma pequena parte da sociedade, isso precisa ser superado. E a gente só vai superar isso com princípios, só vai superar isso com muito diálogo e com muita compreensão e também mostrando exemplos edificantes que fazem com que as pessoas mudem suas cabeças. Eu quando fui secretário de Cultura, uma das maiores preocupações minhas, além, obviamente, da gente estimular as atividades culturais, era falar o seguinte: nós temos que mudar a cultura, né, da nossa população. Tem que ser uma cultura de mais solidariedade, de menos competição, né? Uma cultura de maior respeito com o meio físico, né? Uma cultura que não fique muito preocupada em acumular, tá certo? Mas ter aquilo que é necessário para a sobrevivência básica de todos.
Então, isso é uma visão cultural. Nós não podemos ter uma cultura voltada para o consumo, para a acumulação, né, para o ódio e para a desigualdade. Então, é um pouco essa mensagem, né, que nós temos que implementar aí nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu quero agradecer bastante a sua colaboração, a sua disposição, né? E já estou muito compenetrado em começar a pensar em como podemos aí puxar voto para que você, que vai ter uma chapa representativa, vai conseguir abarcar todos os grupos que a sociedade coloca como grupos minoritários, e no seu mandato consiga ser um mandato vitorioso, porque é só assim, é só desse jeito que a sociedade vai começar a ser mais igualitária. E eu quero agradecer a sua participação, o seu empenho, e nós vamos sim, a qualquer momento aí dentro da sua agenda, nós vamos reunir aí com essas duas pessoas que já faz parte da sua chapa e os demais, para que nós possamos fazer um grande debate em relação a como ter uma melhor participação da cultura, do jovem negro que quer dançar, que quer se apresentar, que quer, né, nós vamos fazer uma discussão muito grande para que você, na Câmara Municipal, nos represente a essa altura, dessa forma, né, numa cidade mais participativa. Eu digo aí que a cada momento a nossa cidade é uma cidade em construção. O nosso programa chama Formar para Transformar, porque a nossa ideia é trazer pessoas que formem e tragam informação e que transformem depois, né, a sociedade, que a sociedade perceba o quanto é importante, né, trabalharmos de uma forma participativa. E já, desde agora, já anunciar que dentro desse processo, né, de igualdade, a nossa próxima entrevistada será uma mulher negra, né, ex-senadora, vice-governadora do estado do Piauí, Regina Souza, que será a nossa próxima entrevistada. Nós vamos começar a anunciar nas redes sociais aí, quando, né, uma mulher de muita batalha, né, e dentro disso, Nabil, saber que pessoas que visam transformar e visam participar um mandato são pessoas transformadoras da nossa sociedade. Obrigado pela atenção, obrigado pela entrevista e estaremos aí, presente a qualquer momento. Tá César, bom? Muito obrigado. César, Obrigado, eu que agradeço e estou sempre à disposição de vocês para a gente construir junto pessoas transformadoras. Obrigado. Nabil e César, antes de finalizar, porque o Nabil já está com o horário contado, né, Nabil? Eu gostaria de ler algumas mensagens que chegaram aqui na nossa rádio, tá? Lembrando que nós transmitimos ao vivo na nossa plataforma digital, radioboamusicafm.com.br, no nosso blog que já está com mais de 200 mil acessos, em apenas 6 meses, radioboamusicafm.com e também no Facebook. A Darlene, de Belo Horizonte, Minas Gerais, disse assim: boa tarde a todos. Primeiramente, parabéns por esse novo programa. Sou atuante na área de construção civil e gostaria de saber se teria algum projeto para melhorar na construção de periféricas. Sempre pensei que poderíamos utilizar os jovens recém-formados em arquitetura e engenharia civil. Essa é uma pergunta para o entrevistado. Parabéns, César, pela iniciativa por esse programa e Rádio Boa Música FM por dar voz a mais pessoas do nosso povo. E aí, vamos para a resposta? Veja, eu acho que nós temos grande possibilidade de ter uma grande ação com arquitetos, engenheiros, técnicos de construção civil, né, para participar do processo de transformação das nossas cidades. Né, eu, como arquiteto, atuei muito e tenho atuado ainda na área de habitação popular, e a gente vê como é necessário a gente ter mais profissionais envolvidos, principalmente na área da periferia, principalmente nas favelas, nos loteamentos clandestinos, e é muito importante ter estudantes e jovens da área de construção civil, técnicos da construção civil, arquitetos e engenheiros envolvidos nessa atividade. Tanto que eu defendo um programa que é o Programa de Assistência Técnica Gratuita para a população
moradora em habitações populares. Né? Por quê? Porque essa população não tem recurso para pagar um profissional, certo? Mas ela precisa de um profissional para poder viver, morar em condições mais adequadas. Então, né, responderia isso aí para nossa amiga aí de Belo Horizonte, e eu gostaria muito um dia falar só sobre isso, viu? Se você pudesse vir aqui falar sobre a questão da habitação na periferia e como é que os arquitetos, engenheiros e técnicos da construção civil podem ajudar a população sofrida de São Paulo que, né, infelizmente, não tem ainda o direito à moradia. É isso aí, César. Vamos para as considerações finais agora? O Nabil já fez mais ou menos as considerações. Eu quero agradecer ao coletivo racial, né? O coletivo racial hoje incrementado pela Adriana, a mãe Naná, pelo Edgar, né? O famoso Amaral, o Edmilson Cândido, que não deu tempo, por um contratempo aconteceu com ele, não pôde participar hoje. Já vamos pensar numa segunda entrevista, discutindo com ele, trazendo isso daí. A todo o coletivo racial hoje que está presente. É um coletivo racial que é ligado ao mandato do deputado Paulo Teixeira, né, e que a todo momento está aí buscando inovar e trazer pessoas que tragam coisas interessantes para a discussão aqui na Rádio Boa Música FM. Eu queria agradecer de novo o convite, aí em nome da Adriana, né, e do César, cumprimentar todos os membros do coletivo racial, que é um grupo muito ativo, muito importante na cidade de São Paulo, e dizer que nós estamos sempre à disposição aí para fazer uma interlocução e pensar propostas para a cidade. Então, um abração para todos vocês. É isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos vocês por mais um grande programa na Rádio Boa Música FM, que é o Formar para Transformar, que é o segundo programa deles, pela iniciativa também do César Xavier e do Edmilson, nosso locutor. Mais uma vez, muito obrigado, Nabil, por estar aqui com a gente, uma pessoa que nos representa muito. É isso aí, pessoal, um beijão, e daqui a pouco tem mais um programa Bora de notícia em tempo real para vocês aqui na Rádio Boa Música FM. Obrigado. Notícias Tchau. do Brasil. Obrigado. Desculpa, eu vou ter que ir para outra agora. Tchau, quase abraço. triplicou o número Tchau. de profissionais da saúde com Covid-19 no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta quarta-feira, dia 5. Atualmente, são 233.912 casos confirmados e 169 mortes entre os trabalhadores desta categoria. No dia 12 de junho, o Brasil havia registrado 83.118 profissionais infectados e 169 óbitos. Técnicos e auxiliares de enfermagem lideram a lista, com 80.287 casos. Em seguida estão os enfermeiros, com 34.196 casos, médicos com 24.402 confirmações, agentes comunitários de saúde, com 11.346 casos, e recepcionistas de unidades de saúde, com 10.110 casos. Nós queremos, na data do dia 5 de agosto, lembrar que hoje é o Dia da Saúde e parabenizar todos os profissionais que lutam, labutam, dão a sua vida e se esforçam para produzir e gerar saúde e qualidade de vida para os brasileiros, afirmou Arnaldo Corrêa de Medeiros, secretário nacional de Vigilância em Saúde. Além dos dados divulgados sobre profissionais de saúde, Medeiros afirmou ainda que a pasta terá interesse em adquirir a primeira vacina que ficar disponível para a população, desde que tenha eficácia comprovada. A Fiocruz e a AstraZeneca assinaram no dia 31 de julho o documento que dará base para o acordo entre os laboratórios para a transferência de tecnologia e produção de 100 milhões de doses de vacina contra a Covid-19, caso seja comprovada a sua eficácia e segurança. O secretário ressaltou que, se a eficácia for comprovada, o primeiro lote com 15 milhões de doses pode estar disponível ainda em dezembro. Notícias do Brasil e do mundo.